Olá pessoal, professor Evandro aqui. Nós vamos hoje começar mais um sistema, o sistema articular, né? É um sistema que complementa o sistema esquelético, né? E que depois vai ser mais complementado ainda com o sistema muscular, né? Nós vamos formar o sistema músculo-esquelético. Então é muito importante que você primeiro assista às aulas de sistema esquelético, né? Vamos seguir a sequência lógica. Não que você não possa estudar sistema articular mas eu acho que vai ficar mais difícil. Você vai precisar de alguns conceitos que pegaria lá em sistema esquelético. Por isso eu sugiro fortemente que você assista lá. Já aproveita, né? Ou se você for assistir, né, sistema esquelético ou não, mas dá uma pausadinha no vídeo, dá uma curtidinha aí para me ajudar e depois retorna aqui para o conteúdo. Bem, essa vai ser uma aula bem conceitual, mas ela é extremamente importante. Professor, eu quero ver a articulação de joelho, mas não adianta você querer estudar as estruturas da articulação de joelho sem a gente conceituar, né? Ver os tipos de articulações que nós temos. Então, assim, a parte conceitual eu sempre julgo como sendo a parte mais importante, é isso que eu vou trazer para vocês. Então, primeiro vemos um conceito de articulação, que é uma articulação. Bem, a articulação é um ponto de contato, um ponto de encontro entre dois ossos, tá? Entre osso e cartilagem ou entre osso e dente, certo? Eu preciso formar um contato, eu preciso que, inclusive, essas estruturas se fixem uma na outra, né? Como é que o dente fica preso ao crânio, né? À maxila ou à mandíbula? Por uma articulação, né? Como que um osso faz contato com o osso e não solta, fica preso ali? Através de uma articulação. Então, é o ponto de contato entre dois ossos, entre osso, né, e uma cartilagem, ou entre osso e um dente, certo? Visto isso, eu vou apresentar três grandes grupos de articulações. Nós temos as articulações do tipo fibrosas, tá? Conhecidas também como sinartroses, são articulações onde praticamente não há movimento, tá? O movimento é nulo, tá? Que vão ser constituídas principalmente lá pelas suturas. Eu vou falar para vocês na sequência também das gonfoses e das sindesmoses. Mas, enfim, são articulações que o tecido majoritariamente é fibroso e ele praticamente não proporciona movimento, ou se proporciona um movimento extremamente limitado. Depois nós vemos as articulações cartilagíneas ou cartilaginosas, as anfiartroses. São articulações em que são constituídas majoritariamente por tecido cartilagíneo, né? Pode ser cartilagem hialina ou fibrocartilagem, depende da articulação que a gente vai estar falando, mas elas proporcionam um movimento muito discreto, um movimento bastante limitado. E por fim, as articulações que serão nosso grande foco de estudo, que são as chamadas articulações sinoviais, as diartroses. São as articulações mais complexas e as articulações que proporcionam os movimentos mais amplos. Por exemplo, eu estou movimentando aqui o meu ombro, ó, porque eu tenho uma articulação aqui glenumeral, que é uma articulação sinovial do tipo esferoide, ou seja, é uma articulação sinovial complexa, né, que permite um movimento muito amplo, não proporciona o movimento, permite. Quem proporciona, quem executa o movimento é a contração muscular, é outra história. Mas a articulação, ela permite esse movimento bastante amplo, né? Ela é mais complexa do ponto de vista morfológico e ela vai ser mais complexa também do ponto de vista fisiológico, né? Funcional, a gente vai falar um pouquinho. Só que a grande maioria das articulações que nós vamos estudar no corpo humano serão articulações do tipo sinovial. Bem, eu começo apresentando para vocês as suturas, mas vale lembrar que nós já falamos de suturas lá no sistema esquelético, lá quando eu falei de anatomia de crânio, eu aproveitei e já falei das suturas, né? Mas são articulações fibrosas, né, sinartroses, que praticamente não proporcionam um movimento, ou é um movimento extremamente reduzido, tá? E que elas são constituídas aqui pela junção entre um osso e outro. Nós chamamos então esse tipo de articulação fibrosa de sutura. E aí eu já apresentei para vocês as principais suturas: a sutura coronal, a sutura lambdoide, né? A sutura coronal aqui entre o osso frontal e o parietal, ó. A lambdoide é entre o parietal e o occipital, né? Ó, mais uma vez aqui a coronal, mais uma vez aqui a sutura lambdoide. Aqui nós vemos a sutura sagital, ó, entre os dois ossos parietais, né? O parietal do lado esquerdo, aqui o parietal do lado direito. E aí o seguinte, ó, o ponto de encontro entre a sutura coronal e a sutura sagital nós chamamos de bregma, esse ponto de encontro aqui, certo? Onde era o fontículo anterior, a fontanela anterior.
E o ponto de encontro entre a sutura lambidoide e a sutura sagital nós chamamos de lambda, onde era o fontículo posterior na criancinha, né? Aqui virou esse ponto, chamamos de lambda. Observando aqui lateralmente, ó, entre a porção escamosa do temporal e o osso parietal, nós temos a sutura escamosa. Aqui uma região muito delicada que eu já falei lá na anatomia de crânio, que é o pitério. Esse pitério aqui, esse ponto de encontro entre esses ossos, né? E por que ele é importante? Porque por dentro aqui do pitério repousa, ó, aqui na fossa temporal repousa a artéria meningia média, é a principal artéria que irriga a dura mater, né? Então, fraturas nessa região ou deslocamentos nessa região podem romper a artéria meningia média, formando hematomas, principalmente hematomas extradurais. Isso é muito perigoso, mas já falei para vocês lá em sistema esquelético. E que nós vemos o astério, já que eu falei de pitério, né? A região do pitério era a região onde na criancinha tínhamos o fontículo anterolateral e a região do astério, o fontículo posterolateral. Algumas outras poucas suturas aqui, mas existem muitas no crânio, né? A sutura palatina mediana entre os dois processos palatinos da maxila, a sutura palatina transversa entre osso palatino e processo palatino da maxila. Bem, continuando, né, com as articulações fibrosas, as chamadas sinartroses, apresento para vocês agora as sindesmoses, tá? Continua sendo um tipo de articulação fibrosa, assim como as suturas. Tá? Então a gente espera a mesma coisa, uma articulação com praticamente nenhum movimento ou extremamente limitado. Eu encontro em dois locais as sindesmoses, tá? Que são chamadas de membranas interósseas. Eu tenho aqui, ó, a membrana interóssea radio-ulnar, ou sindesmose radio-ulnar, que é essa membrana interóssea que vai fixar, né, inserir o rádio e a ulna, né, vai se fixar nesses dois ossos do antebraço e vai servir aqui como um ponto de fixação, de união desses dois ossos, não que eles não tenham articulações sinoviais também, mas está aqui essa articulação fibrosa unindo os dois ossos, mas vai servir também como um ponto de fixação para os músculos, ponto de inserção para os músculos na região do antebraço. E assim como no antebraço, na região da perna nós encontramos aqui a sindesmose tibio-fibular ou membrana interóssea tibio-fibular, que vai ter a mesma função, né, que no antebraço, ou seja, se insere aqui na tíbia e na fíbula e serve como um ponto de fixação para os músculos localizados na perna. Como último tipo de articulação do tipo fibrosa, nós encontramos as gonfoses. O que é a gonfose? É a articulação, ó, entre os dentes, entre as raízes dos dentes e os alvéolos dentais, né, que estão lá nos processos alveolares. Existem ligamentos fibrosos aqui que fixam, né, os ligamentos periodontais, que fixam o dente no alvéolo dental. E essa articulação formada aqui é a articulação fibrosa, né, que é onde não há movimento ou é extremamente discreto, conhecida como gonfose, né? A área de atuação de muitos dentistas. Existe uma especialidade, inclusive na odontologia, conhecida como periodontia. Ok? Quem já teve que extrair algum dente, muitas vezes um dente que não tinha espaço ou, né, fez um tratamento ortodôntico em que o dentista identificou e verificou que era necessário fazer uma exodontia, uma extração, percebeu que quando o profissional descolou a gengiva e foi extrair o dente, ele não simplesmente puxou, ele girou e você conseguiu ouvir o barulho de algumas fibrinhas, né, se rompendo. Essas fibras são esses ligamentos periodontais que compõem essa gonfose. Bem, mudamos agora de classificação. Agora eu vou falar para vocês das articulações cartilagíneas. Elas são ricas agora em cartilagens, né? Em tecido cartilaginoso, principalmente cartilagem hialina, algumas fibrocartilagem também. Bem, eu começo falando então das sincondroses. Condro é cartilagem. A sincondrose aqui que eu apresento primeiramente que é a principal do corpo. A criança existe mais no ponto ainda de desenvolvimento ósseo, depois, né, quando adulto, menos. Mas eu vejo aqui, ó, essa sincondrose localizada entre as cartilagens costais, ó, e as costelas, e entre as cartilagens costais e o externo. Então, essa articulação aqui, ó, formada entre cartilagem e osso, é chamada de
sincondrose. Vale lembrar que o movimento nessas articulações, ele existe, mas ele é bem limitado, ele é bem restrito, ok? Apresenta agora um outro tipo de articulação cartilagínea, que são as sínfises. Tá? As sínfises, elas, agora eu já tenho mais fibrocartilagem, eu tenho cartilagem revestindo a face articular, mas a sínfise é formada aí mais por fibrocartilagem mesmo, que nós vamos ter, ó, as nossas sínfises, elas serão sempre sagitais medianas. Nós temos a sínfise púbica, tá? Que é uma articulação, ó, cartilagínea, localizada aqui entre os dois pubis, né? Aqui eu tenho o osso do quadril e essa porção do osso do quadril nós chamamos de pubis. Eu tenho outra porção aqui do osso do quadril e a sínfise púbica aqui, que é constituída principalmente por fibrocartilagem, né? Localizada entre os dois ossos. E aqui eu encontro os discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais também são sínfises, tá? E eles são constituídos aí, ó, por uma porção mais externa fibrocartilagínea, que nós chamamos, ó, isso aqui é um disco intervertebral cortado, que nós chamamos de anel fibroso, alguns chamam de ânulo fibroso, tá? Anel fibroso. E internamente, ó, lá no centro do anel fibroso, nós temos um núcleo gelatinoso conhecido como núcleo pulposo, certo? Vale lembrar que esses discos intervertebrais, eles estão localizados desde lá do espaço entre a segunda e terceira vértebra cervical, ou seja, entre C2 e C3 eu tenho disco, entre C3 e C4 eu tenho disco, entre C4 e C5 eu tenho disco, até o último disco que fica localizado entre a última vértebra lombar, ou seja, entre L5 e a primeira sacral, S1. Esses discos, eles compõem cerca de 1/4 da altura da nossa coluna vertebral e quando somos jovens, né, esse disco ele é bastante hidratado e ele é bem maleável. São esses discos que proporcionam um movimento entre uma vértebra e outra. Absorvem impacto também, mas proporcionam um movimento entre uma vértebra e outra. Conforme a gente vai envelhecendo, esses discos eles vão desidratando, tá? E a gente vai diminuindo um pouquinho em estatura, isso é um envelhecimento natural da coluna vertebral, não tem como ir contra isso. Não, professor, mas eu me cuido, eu me hidrato, eu tenho boa alimentação. Sim, você pode melhorar, você pode diminuir, retardar um pouco esse processo, né? Você pode envelhecer da forma mais saudável possível, mas você vai envelhecer, né? Isso a gente não tem como burlar, né? Não tem como fugir. A medicina não consegue, nenhum outro estudo consegue burlar esse processo natural, né, que eu acho que a gente tem que encarar com muita naturalidade. Mas o que acontece, ó, conforme vai passando o tempo, ou isso pode estar relacionado a questões genéticas, questões posturais, questões laborais e por aí vai, esses discos eles podem sofrer estresse. Quando esse anel fibroso ele acaba se rompendo, ele acaba, né, degenerando, esse núcleo pulposo, que ele é gelatinoso, pulposo vem de pulpa, de polpa, ó, ele extravasa e vem parar no meio externo, como se fosse aqui o ponteirinho ali, ó, o meu laserzinho. E qual o problema disso? É que esse núcleo, quando extravasa, ele ocupa um espaço fora do disco. E ele normalmente acaba enrijecendo fora, forma um calo. Essa protrusão é chamada de hérnia, tá? A hérnia é quando uma estrutura extravasa por algum orifício. Nós falamos que o conteúdo herniou, e nesse caso a gente está falando de hérnia de disco. E qual o problema relacionado à hérnia de disco? É que essas hérnias, elas normalmente acontecem mais na região posterolateral. E bem na região posterolateral, ó, eu tenho emergência dos nervos espinais. Então, essa hérnia comprimindo o nervo, a raiz nervosa, tá, que está formando os nervos espinais, surgindo lá da medula, isso é falado um pouco melhor lá em sistema nervoso, né, vai gerar aí um quadro aí de neuropatia, né, uma dor neuropática. Por quê? Porque eu estou esmagando um nervo, né, e estou comprometendo o funcionamento desse nervo. Isso vai cursar muitas vezes com dor, né, com parestesia, com alteração de sensibilidade, né, formigamento, isso é parestesia, com dor, chamada dor neuropática, com alteração de motricidade, tá, ou fraqueza, tá, ou uma paresia, ou muitas vezes até paralisia. E isso vai manifestar, muitas vezes, se for relacionado ao nervo esquiático, lá em membro superior, se for relacionado a plexo braquial, nos membros superiores, ok? Mas então a importância aí dessas hérnias de disco. A hérnia de disco ela é sintomática quando ela está comprimindo, quando ela está esmagando, né, a medula ou
essas raízes nervosas. Pode comprimir outras estruturas? Pode, mas elas estão mais relacionadas à compressão das raízes nervosas ou da medula espinal, né? Mais comum das raízes do que da medula espinal. Vale lembrar que existem inúmeros tratamentos, né? Muitas vezes ele é simplesmente, né? Ele é simplesmente não, ele está mais relacionado ao tratamento clínico, mais relacionado à mudança de hábito, emagrecimento, fortalecimento muscular, fisioterapia e por aí vai, né? Muitas vezes está relacionado a tratamento medicamentoso para diminuir o processo inflamatório naquele nervo e algumas vezes, né? Vai ter que ser, ou muitas vezes, vai estar relacionado também a procedimentos mais invasivos aí, relacionados às cirurgias aí, ou a infiltrações, ou a procedimentos cirúrgicos com dissectomia, retirada de disco, muitas vezes artrodese, onde fixa com pino, né, com parafuso e haste as vértebras e tudo mais, né? A gente não vai entrar nesse mérito, até porque nem é a minha área de conhecimento, né? Mas só para a gente elencar aqui a importância dessa anatomia. Aqui a gente vê o disco, ó, aqui é um ligamento longitudinal posterior, a gente vai falar ainda nas próximas aulas, e aqui é o disco por uma vista posterior, aqui por uma vista lateral, né, onde ele foi cortado, né, e aqui lateral, né, com o disco inteiro. Por fim, nós chegamos às articulações que serão nosso principal ponto de estudo, as articulações sinoviais. Tá? E agora, são as diartroses, são articulações muito mais complexas, tá? São articulações muito mais interessantes, né, para a gente estar estudando, mas a gente precisa conceituar bem direitinho. E são articulações que permitem movimentos amplos, ó, movimento que eu estou fazendo aqui no meu carpo, nos meus dedos, no meu ombro, na minha mandíbula, para estar falando com vocês, são movimentos que acontecem nessas articulações sinoviais. Então, o que uma articulação precisa ter para ser considerada, classificada como uma articulação do tipo sinovial? Todos esses elementos que eu vou apresentar nesse slide para vocês. Então, ó, que são chamados elementos principais, os constantes. Uma articulação para ser sinovial, ela tem que ter cartilagem articular, todas elas têm, as sinoviais, cápsula articular, membrana sinovial, cavidade articular e líquido sinovial. Tudo isso aqui tem que estar presente em uma articulação do tipo sinovial. Professor, e ligamento, menisco? Calma que a gente já chega lá. Vejam só. Apresento aqui para vocês a articulação do ombro, ó, a articulação glenohumeral. Notem aqui ó, a cabeça do húmero e a cavidade, né, a fossa glenoidal. Tá? E percebam, ó, entre a cabeça do húmero e a fossa glenoidal eu tenho cartilagem, tá? Que normalmente é cartilagem hialina, ó. Cartilagem articular, ó. Envolvendo a face articular aqui no húmero, a cabeça do húmero, envolvendo aqui ó, a face articular na escápula aqui, né? A fossa glenoidal. Então, notem que não é contato de osso com osso, é cartilagem com cartilagem, cartilagem articular, tá? Quando há degeneração nessa cartilagem, tá? Eu tenho um processo de artrose. E na maioria das vezes essas cartilagens não se regeneram, tem uma baixíssima capacidade de regeneração. Diferente da cartilagem lá na ATM, eu vou falar depois para vocês, que lá é fibrocartilagem. Vale lembrar que essas estruturas dentro da articulação, por exemplo, essa cartilagem articular, normalmente elas não são irrigadas por artérias, tá? Elas são avasculares. Professor, e como é que elas são nutridas? Com o próprio líquido que vai estar circulando aqui, que eu já falo na sequência deles. Bem, o que mais eu vejo? Ó? A cápsula articular. Essa cápsula articular, muitas vezes ela é subdividida em cápsula fibrosa, que é essa parte que eu estou mostrando como cápsula articular. Eu vou mostrar simplesmente como cápsula articular, tá? Mas alguns colocam que essa parte de fora é a cápsula fibrosa. E essa cápsula articular, ela vai ó, inserir, ó, ela se prende no periósteo lá de um osso e se vai até o periósteo do outro osso. Ela dá sustentação para essa articulação, sabe? O que sustenta essa articulação, é claro que ligamentos vão auxiliar, é claro que músculos vão auxiliar, mas de forma primária é a cápsula articular, que às vezes está associada a ligamentos, às vezes não. Então, ó, a cápsula articular. Por dentro da cápsula articular, eu tenho uma membraninha chamada de membrana sinovial. Essa membrana que o Netter representou em vermelhinho, ó. E essa membrana sinovial, ela vai ser responsável por produzir um líquido chamado de líquido sinovial. É um líquido que vai estar lubrificando a articulação internamente, uma quantidade muito pequena de líquido e que tem uma propriedade muito
única, muito distinta, vai ser rico em glicose, vai ser rico em oxigênio, ele é constituído por ácido hialurônico, enfim, ele tem uma composição única que vai servir, imagina que é um lubrificante mesmo para as nossas articulações, nutre e lubrifica, suaviza o movimento internamente. Por isso é tão importante o aquecimento antes de uma atividade física. Esse é um dos motivos também que quando você vai movimentar de manhã, você sente que está um pouco mais travado, né? Tem a ver com musculatura e com ligamento? Tem também, mas também com esse líquido parado que fica mais viscoso e conforme você vai movimentando, ele vai, né, se espalhando pela articulação, ficando mais fluido, como se fosse o óleo de motor do carro, que quando você dá a partida no seu carro, ele vai ficar, né, circulando ali, lubrificando as estruturas para suavizar os movimentos que acontecem entre elas. Esse líquido sinovial produzido, ele vai circular pela cavidade ou espaço articular, ok? Então, todas essas estruturas que eu acabei de citar, obrigatoriamente vão estar em uma articulação sinovial. Professor, de qual articulação sinovial? Qualquer articulação do tipo sinovial, certo? E existem alguns elementos que serão considerados inconstantes em uma articulação do tipo sinovial. Eles podem estar presentes ou não, certo? Vale lembrar que os processos inflamatórios nas articulações sinoviais nós chamamos de artrite ou sinovite, porque a inflamação normalmente dá sinóvia, tá? E se tiver degeneração, se tiver alteração morfológica na articulação, nós chamamos isso de artrose. Então, artrose é quando há processo degenerativo. Algumas vezes esses conceitos eles são meio desviados, tá? na literatura, mas a grande parte da literatura traz como artrite um processo inflamatório e artrose quando há um processo degenerativo, um processo onde ocorre a deformação na articulação. Os elementos inconstantes são os ligamentos, podem ou não estar presentes, os discos podem ou não estar presentes, os meniscos. O que é um menisco? Olha só, eu tenho o disco quando é uma estrutura como um disco mesmo, fechadinho, como se fosse uma bolacha. Tá? Se for só a margem, que eu nem coloquei aqui, mas eu vou apresentar aqui, nós temos duas no corpo, uma no ombro, outra no quadril, a gente chama de orla. A orla é como se fosse um disco somente a borda do disco. E se for um meio disco, tá? Uma meia lua, em anatomia meio a gente chama de hemi, tá? Metade de uma face, hemifase. Não só na anatomia, por exemplo, o hemisfério. O que é o hemisfério norte-sul? É metade da esfera. Então, ó, hemi. Então, o disco ele pode ser só metade, meio disco. Nós chamamos de hemidisco e que ganhou o nome de menisco. Então, menisco nada mais é do que um hemidisco, né? Estão presentes lá nos joelhos. Nós encontramos as bolsas sinoviais e os coxins adiposos. Lembrando que esses elementos nem sempre estarão presentes em uma articulação sinovial. Podem ou não estar presentes. Ó, apresento aqui para vocês o ligamento, tá? De forma geral, os ligamentos servem para ajudar a dar estabilidade para a articulação e limitar movimentos. Você executa o movimento até um ponto, chega dali não vai mais, porque esse ligamento limita esses movimentos, ok? Ó, nós temos os discos. Os discos normalmente ficam entre as cartilagens articulares em articulações que sofrem muito estresse. Então vejam só, aqui eu mostro a articulação externo clavicular, ó, entre o manúbrio do externo e a clavícula, e entre as cartilagens articulares eu tenho um disco, ok? Como ele é um disco completo, eu chamo simplesmente de disco. Outras articulações, como a ATM, por exemplo, vai possuir um disco completo, né? Joelho, por exemplo, já possuem discos, meio discos, né, que chamamos de meniscos. Tá aqui, ó, o menisco lateral e aqui o menisco medial. Depois a gente vai ver que esses meniscos servem para diminuir impacto, para aumentar a área de contato, né, para melhorar a superfície da articulação. Mas a gente fala disso em outro momento. Vale lembrar que, ó, a gente está vendo aqui cartilagem articular, ó, né? Sempre na face articular eu vou ter cartilagem articular. Nunca é osso com osso. Aqui nós encontramos a bolsa sinovial. A bolsa sinovial, ó, é essa bolsinha externa, né, constituída por membrana sinovial também, é uma projeção da membrana sinovial lá da articulação. Em vários pontos nós temos essas bolsas sinoviais, e essas bolsas elas vão servir como colchões d'água para diminuírem o impacto e o atrito,
tá? Muitas vezes elas estarão entre ossos, ou entre osso e ligamento, ou entre osso e músculo, tá? E essas bolsas, elas têm nomes. Por exemplo, essa bolsa aqui é conhecida como bolsa subdeltoídea. Existe a bolsa olecraniana, a bolsa anserina, enfim, são inúmeras bolsas sinoviais ao longo do corpo. Vale lembrar que o processo inflamatório nessas bolsas sinoviais cursa, né, com a chamada bursite. Quando eu falar de sistema muscular para vocês, eu vou falar também das bainhas sinoviais, que envolvem os tendões, tá? Que também é membrana sinovial, que envolve os tendões, e os processos inflamatórios vão formar as chamadas tenossinovites. Mas é outra história. Mas então, ó, quando eu não tenho nada passando pelo interior, é só uma bolsinha mesmo, cheia de líquido sinovial, nós chamamos de bolsa sinovial, processo inflamatório, forma as bursites. E aqui eu vejo o coxinha adiposo. Esse coxinha adiposo nada mais é do que um corpinho de gordura, uma massinha de gordura que serve para diminuir principalmente impacto, né? Quando você se ajoelha, se você palpar abaixo da sua patela, você vai sentir, ó, maciozinho, esse colchãozinho que tem ali adiposo, né? É um coxinha adiposo, é uma massinha de gordura que serve para diminuir impacto. Lembrando que esses elementos, eles podem ou não estar presentes nas articulações sinoviais. Os anteriores obrigatoriamente estão presentes. E aqui só uma classificação das próprias articulações sinoviais. Elas vão ser classificadas de acordo com o movimento que elas proporcionam e os eixos. Eu tenho as articulações planas, que proporcionam simplesmente, ó, deslizamento. Aqui coloca como biaxial porque ela gira, ela trabalha em dois eixos. Porque depois eu vou estar falando para vocês, por exemplo, a articulação sacroiliaca, uma articulação sinovial do tipo plano. Você tem que pensar que é só deslizamento. Vou estar falando a articulação zigoapofisária, as articulações dos processos articulares são articulações que proporcionam somente deslizamento. Então é por isso que a gente tem que ter isso em mente, ok? Ó, a articulação tipo gínglimo, do tipo gínglimo é tipo dobradiça, por exemplo, aqui, ó, a articulação do cotovelo, a articulação húmero-unar, tá? Esquece o rádio nesse momento, ó, húmero e a una. Essa articulação aqui é uma articulação do tipo gínglimo, tipo dobradiço, ó, ela é monoaxial, é um eixo só, então eu faço flexão e extensão. Joelho é a mesma coisa, tipo gínglimo. Ó, aqui eu apresento para vocês a articulação trocoide. Essa articulação trocoide é uma articulação do tipo monoaxial também, tá? Então, a articulação sinovial trocoide, ela é uma articulação onde eu tenho um pino e eu tenho, ó, o osso girando em torno de um pino, tá? Que nesse caso aqui, ó, essa rádio unar proximal está proporcionando supinação e pronação, mas eu vou falar depois para vocês da articulação atlantoaxial mediana, que é uma importante articulação entre o dente do áxis e o atlas, que vai permitir que você faça a rotação de cabeça, né, sem que você saia do eixo. E por que isso é tão importante? Porque eu vou ter a transição entre o tronco encefálico e a medula espinal nessa região. Se eu sair do eixo, eu posso ter uma lesão medular alta ou até uma lesão bulbar, né? O que pode ser fatal ou cursar com uma tetraplegia. Então, essa classificação ela é muito importante. Depois nós encontramos aqui, ó, a articulação elipsoide, é uma elipse. Ó. Aqui está sendo representada pela rádio carpal. Ó, o rádio, o escafoide e o semilunar, embora é mais o escafoide que participa aqui. É como se, ó, a face articular do rádio formasse um elipse aqui, né? E o escafoide também tem uma forma elipsoide. Ela é biaxial, ela vai proporcionar aqui o movimento de flexão, extensão, abdução e adução, tá? No carpo, mas depois eu falo de cada uma dessas aqui. Eu encontro ainda aqui, ó, a articulação do tipo selar, como se fosse uma selinha de cavalo. Está mostrando aqui ela como sendo triaxial e a articulação ela está sendo representada aqui, ó, pela a metacarpal mais relacionada ao polegar, porque os movimentos que a gente faz no polegar são diferentes dos movimentos que a gente faz nos outros dedos. Os outros dedos eu faço só, ó, abdução, adução, flexão e extensão. No polegar eu faço abdução, adução, flexão, extensão, oposição e reposição, graças a essa articulação aqui, tá? Que é uma articulação do tipo selar. E por fim, mas não menos importante, as articulações com a maior amplitude de movimentos que nós temos. São 3 eixos, tá? São as articulações esferoideas, tá? Que é a articulação glenomeral, a articulação do ombro ou a articulação do quadril, onde nós conseguimos fazer, ó, abdução, adução, flexão, ó, só ombro, esquece cotovelo, tá? Flexão, extensão, rotação lateral,
rotação medial, alguns chamam de rotação externa e rotação interna, e circundução, que é aquele movimento de cone. São as articulações com movimento mais amplos, e a articulação do ombro em específico é a articulação que tem o movimento mais amplo do corpo. Isso tem um alto custo, né? Chance de lesão é muito grande. A articulação do quadril ela é um pouco mais limitada e o custo isso é um pouco menor, né? Então, quer dizer, temos o benefício, porque daí o membro superior, como uma ferramenta, consegue atingir, né, e fazer diferentes tarefas, mas o custo ele acaba sendo maior por essas questões que eu falei. É uma articulação muito que proporciona um movimento muito amplo, mas a gente terá aula para falar exclusivamente de cada articulação como essa, ok? Bem, como eu falei para vocês, essa era uma aula bem conceitual, uma aula extremamente importante. Foram 30 minutos de aula, mas é um conteúdo que não tem como a gente fugir, porque eu não posso estar falando das articulações para vocês depois, sem que a gente conceitue de verdade o que é uma articulação, né? Como é que ela é constituída, quais são os tipos de articulação e tudo mais. Então, agradeço a atenção de vocês, né? Peço que continuem aí, pelo menos dando uma curtidinha, se não fez lá no começo agora, quando terminar o vídeo, isso é muito importante, né? E a próxima aula será a segunda parte aí do sistema articular. Um grande abraço e até a próxima.